Oi, pessoal. Acho que já tem bastante gente aqui na sala. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Nós vamos ter uma meia hora aqui para a gente conversar sobre uma coisa que veio para ficar, mas que nós vamos discutir bem como fazer, que é o coaching à distância. Eu queria falar com vocês sobre isso, mas partindo de um conceito comum a nós todos. Hoje vocês sabem que coaching se faz das mais diversas formas, coaching é qualquer coisa, virou uma commodity, então eu queria deixar bem claro da onde que eu estou vindo do ponto de vista conceitual, para a gente poder para a gente poder falar um pouco da contribuição que nós, coaches, com a ferramenta que a gente tem, podemos dar para o momento de agora, né? Então, para aqueles que já me ouviram falar sobre coaching, eu costumo dizer que nós temos que fazer uma diferença bem clara entre coaching, counseling e mentoring, né? Que são coisas de origem conceitual bem distinta, né? Quando nós estamos falando de counseling, nós estamos falando em uma atividade que tem foco no indivíduo, né? A gente está trabalhando com o autoconhecimento dele e a gente está usando esta atividade para ele ou dar uma solução aos problemas que ele tem, né? Ou ele também tomar uma decisão a respeito da carreira. Quando nós estamos falando de coaching, nós estamos falando no foco na atividade profissional, na melhoria de competências, na melhoria de performance, no impacto na gestão, né? É disso que nós estamos falando quando a gente está falando de coaching. E quando nós estamos falando de mentoring, a gente está falando de um parceiro, de um expert, que vai aportar conhecimento ou vai aportar experiência para que uma pessoa possa, a partir de algumas reflexões que tem um tempo bem espaçado, poder crescer na sua carreira, tá? Lembrem-se de que toda vez que a gente está falando de um coaching, e agora eu quero falar do coaching executivo e do coaching com uma pessoa externa. Nós temos 3 participantes, temos um triângulo, 3 participantes desse processo. Nós temos o patrocinador, né, que normalmente é o chefe, o coach e o coachee. Este triângulo aqui, ele é absolutamente necessário para quando você faz um coaching executivo. E, portanto, quem está patrocinando Eu sempre gosto de falar para vocês sobre algumas visões de processo de coaching, né? O Marshall Goldsmith, que é um dos coaches mais famosos nos Estados Unidos, escreveu vários livros, né? Ele fala que o coaching é transformacional. Ele, através de mudanças que você provoca no indivíduo, um líder, que é o coach, pode transformar o seu ambiente. Pode transformar o comprometimento das pessoas com este ambiente. Eu quero que vocês guardem isso, porque nós vamos falar disso quando a gente estiver falando do coaching à distância. Olha só que poderoso que é isso num momento novo que as pessoas estão vivendo agora, né? Já a Mailer Campbell, ela fala que o coaching é capacitar pessoas para acessar mais suas próprias habilidades. Bom, o que não é o coaching? O coaching não é dar conselho, não é consertar uma coisa. O coaching é estabelecer uma relação vital, olha de novo, uma palavra importante para a gente não esquecer nessa nossa conversa, durante um determinado momento, durante um determinado tempo, que é o tempo da relação que o coach tem com o coachee, né? E
ajudando ele a pôr para fora o melhor que ele tem, tanto das suas competências quanto das suas habilidades. Quando a gente está falando disso neste momento, né, nós temos um risco enorme quando a gente começa a trabalhar com coaching num momento de crise como essa, né? A gente tem uma vontade enorme de dar palpite, a gente tem uma vontade enorme de dizer como faz, a gente tem uma vontade enorme de se envolver com o projeto do cliente. E isto não é coaching. O que é o coaching? O que é o coaching? O coaching é um processo estruturado, ele tem metodologia, ele tem passos, ele é estruturado, mas ele é flexível. Qual é a flexibilidade? Quando eu falo que ele é flexível, é assim, para cada indivíduo que a gente está fazendo coaching, a realidade dele pode ser a profundidade com que ele já entrou no seu próprio autoconhecimento pode ser outra. E aí a flexibilidade de você usar um caminho ou usar outro caminho faz parte do processo. Mas ele tem uma espinha dorsal e ele tem ritmo e tem processo, né? Ele tem ritmo e ele promove o autoconhecimento, a autoconscientização, o saber exatamente quem você é, né? E criar para ele a possibilidade de ter contato com aquilo que ele tem de mais vital e que o torna um indivíduo capaz de motivar-se para fazer mudanças, para apoiar o outro, e sempre pensando que o ser humano tem o desejo de melhorar a vida do outro, o lugar onde ele está, e o desempenho da organização. Quando a gente define coaching dessa forma, né, e a atividade que nós temos hoje, nesse momento, ela é crucial. As pessoas estão se defrontando com situações inéditas, com situações sobre as quais ela não tem nenhum controle e muito pouca capacidade de se referir ao passado, né? A parada do mundo, se a gente olha para isso, é algo tão impensável, foi tão impensável. Se algum dia alguém dissesse isso para nós, a gente diria, imagina, que absurdo. Aliás, eu já falei isso por diversas vezes, né? Então, eu acho que agora a gente tem também como coach, para um pouco, acessa a você mesmo. Olha quais são os recursos que você tem para pôr à disposição do teu cliente. O que é que você sabe de um mundo em transformação? O que é que você entende de mudança, de transformação? Quais são os componentes deste processo que você precisa ajudar o seu cliente a se contrapor, a olhar para dentro e ver o que falta para ele? E quais são as coisas que ele precisa fazer diferente do que aquelas que ele vinha fazendo, né? Então, isso está diretamente ligado ao objetivo do coaching, tá? Qual é o objetivo de um processo de coaching? É ampliar a consciência das competências, ganhar consciência das competências necessárias para adaptar o desenho organizacional, para adaptar vamos falar do home office, o sofrimento que as pessoas hoje estão tendo para se organizar de novo. O papel da liderança nisso é fundamental. Então agora vamos só dar uma paradinha e pensar em 2 coachings. O coach externo que vem ajudar e estimular essa liderança a ser um coach interno que ajuda os seus subordinados a fazer esta passagem tão difícil que sai de um referencial, sai de uma rotina, e a rotina que eu estou falando é assim, levanta de manhã, vai para um local físico, senta lá, conversa com pessoas,
estabelece relação com pessoas, toma um café, volta para o café, almoça com a pessoa, volta. Agora ele está em casa, ele olha para o lado, ele vê um monte de outras coisas que nós sabemos quais são, né? Filhos, louça empilhada, roupa para lavar, gente que passa na sala, e o chefe do outro lado cobrando como se nada tivesse alterado. Essa transformação da liderança, ela é fundamental nesse momento. E o coaching é uma ferramenta que pode, entre outras coisas, ajudar a fazer essa transformação. Olha só, então, começa por ele começar a entender as competências que ele tem frente às competências necessárias para esse momento. Qual é o gap e como é que ele se reorganiza rapidamente para isso, né? E para poder continuar fazendo a entrega que ele precisa fazer. Será que essa entrega vai ser a mesma? Essa entrega não é a mesma. Com raríssimas exceções, todo mundo está repensando como faz o negócio. Como é que este negócio tem, de novo, uma performance e uma atuação na sociedade, né? Alguns muito mais próximos da pandemia, quando você pensa na área de saúde, toda a sua cadeia, né? Imaginem o presidente de uma organização de saúde hoje, o processo dele de olhar para pessoas, cuidar de pessoas, para que elas possam fazer o melhor exercício possível no campo. Ali está a guerra, né? Pensem nas organizações que têm uma cadeia longa de logística, organizações que já desapareceram, né? E aquelas que estão esperando para voltar e não sabem como volta. Então, todas essas situações, a liderança precisa de uma ajuda para se reposicionar e precisa de uma ajuda para ser um coach do seu time, né? Então, como é que ele contribui para a melhoria de performance desse time? E para o redirecionamento da atividade que ele faz, né? Eu tomei algumas notas para a gente não passar batido pelas coisas, né? Então, quando a gente fala num dos objetivos importantes, que é o objetivo de fortalecer e desenvolver a capacidade de liderança, nós estamos falando de competência relacional. Já tem alguém falando aqui também nas perguntas sobre competências relacionais. Nós vamos ser postos à prova e os melhores líderes serão aqueles que serão capazes de exercitar a empatia, exercitar a capacidade de escuta, ser capaz de dar estrutura, dizer o passo a passo, estabelecer para as pessoas um campo seguro de atuação, né? Acho que nós não vamos escapar de uma discussão do tema de interdependência, né? Uma das competências é o entendimento da interdependência. Nenhum país, nenhuma empresa, nenhum líder, nenhuma pessoa e principalmente nenhum desempregado sairá desta situação sem uma rede de sustentação. A rede de sustentação está começando a se tornar forte em todas as doações e toda a movimentação que a população está tendo para ajudar aqueles que estão mais carentes e com mais dificuldades. Mas na hora que a gente começar a dominar essa doença e voltar para um mundo que tem de novo uma rotina, ficarão e serão reconhecidas as lideranças que neste momento foram capazes de entender o que é empatia, interdependência, cooperação e exercício da liderança em crise, né? Todos esses aspectos são objetivos de um coach
junto ao seu coaching, de despertar nele os recursos que ele tem para fazer esse exercício e a distância que ele tem entre o exercício que ele já fez dessa competência para o que está sendo exigido hoje, né? A gente sempre fala quando treina ou faz palestra em coaching, ou quando a gente dá aula, como eu dou, sobre a utilização do coaching, né? A gente usa o coaching em muitas circunstâncias, né? Desde mudança de perfil, de uma função, de um executivo, quando tem um feedback do 360, muitas vezes sobra alguma coisa para ele repensar, corrigir, né? Mas a gente sempre fala na adaptação, por exemplo, a gente utiliza para adaptação a novas culturas. E eu inseri agora novos momentos, né? Momentos como esses, em que a gente perdeu os referenciais anteriores e que a gente está tendo que inserir novos referenciais, né? A utilização do coaching aqui, ela é fundamental, né? Porque você está falando de adaptação a novas condições de trabalho. O coach, por exemplo, externo, precisa ajudar o seu cliente de liderança a desenvolver essas novas rotinas. E aí ele, liderança, se tornar um coach dos seus subordinados, né? Vou voltar nisso daqui a pouquinho quando eu estiver falando de fazer isso à distância, porque nós estamos inserindo mais uma complexidade no sistema, né? Nós vamos também usar muito esse coaching para adequação para os novos procedimentos de trabalho. A gente já está no meio disso. O home office direto, sem intervalo, porque a gente estava exercitando um home office que de vez em quando a gente voltava a se encontrar de alguma forma presencial com o grupo com o qual a gente trabalha. Agora nós não só não estamos no home office, e não só não estamos no home office, como não temos a alternativa de não estar. E isso cria uma tensão interna, emocional muito forte, né? Quando a gente fala no coaching para direção, quando a gente está falando da equipe de direção, principalmente, o que nós estamos falando agora nessa situação especificamente? É falar sobre... A gente tem um coaching voltado para alinhamento do perfil da equipe para esses novos momentos, novos rumos do negócio. Quem está fazendo hoje o coaching de uma equipe precisa revisitar tudo o que está fazendo e começar a criar novos pactos de relacionamento. A gente usa muito o coaching em grupos de direção quando a gente tem a necessidade de um redirecionamento dos negócios. Isto é uma tônica, é o que vai acontecer agora, né? E a revitalização, depois de processos muito complexos, de grandes mudanças, como esse que a gente está vivendo agora. Então, essa é uma chamada importante. Bom, vamos falar um pouco dessa questão da distância, porque eu ainda quero falar sobre princípios básicos e principalmente neste momento, tá? O recurso da distância nesse momento, de fazer coaching à distância, é uma solução. Eu vou confessar para vocês que eu sou pessoa que sempre disse, quem foi meu aluno, me ouviu em palestra, conversa comigo, sabe que eu sou contra usar este recurso, somente este recurso em processos de coaching. Você precisa do presencial, você precisa criar intimidade, você precisa criar confiança para que o teu processo caminhe com mais fluidez. Mas, numa situação como essa, eu tenho feito várias sessões de coaching à distância e elas dão certo porque a maior parte das pessoas com quem
eu estou conversando são pessoas que eu já conheço há muito tempo, que a gente já tem uma relação estabelecida. E isso facilita muito. Alguns cuidados que a gente precisa tomar. E isso vale para o home office em geral, mas eu preciso falar para vocês porque eu tenho visto coisas que a gente tropeça, não é porque a gente não está tomando cuidado, é porque a gente não está habituado. Primeiro, tem que ser um ambiente profissional e que crie o foco. Por exemplo, eu, coach, preciso estar num ambiente mais ou menos como esse que vocês estão vendo aqui. Não tem ninguém passando atrás, tem silêncio. Eu não estou usando fone de ouvido porque eu estou sozinha em casa, mas quando eu não estou sozinha em casa, eu uso o fone de ouvido para garantir o quê? A confidencialidade da relação. Ter se preparado para fazer esse processo de coaching é fundamental. Você vai precisar mais foco ainda, ajudar o seu cliente a ter mais foco ainda na reflexão. Então, pegar o material, estudar o material antes, criar um roteiro, ouvi-lo no começo. A escuta nesse momento é fundamental. A escuta nesse momento vai te levar a entender o nível de tensão, o nível de problemas que ele está vivendo, o quanto as coisas estão sendo inéditas, né? Como é que... eu tenho o caso de um cliente meu que o chefe dele esqueceu que tem espaço pessoal. Ele entra na vida deste meu cliente qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Então, a gente ajudar o seu cliente a aprender a negociar esse espaço, né? É fundamental também. Então, lembrem-se, os princípios básicos, que é parceria, coach, coachee, organização, não está quebrado. Você ter a percepção de que está na hora dele sentar com o chefe dele, fazer uma conversa a 3 com você participando, para repactuar as coisas, pode ser fundamental nesse momento. Né? Não esquecer de que tudo que você está discutindo com ele está integrado na vida dele. O projeto não é um projeto de carreira, é um projeto de carreira e vida. E a vida dele hoje, agora, está interconectada totalmente, porque o filho está dentro de casa, ele precisa ajudar a fazer lição, ao mesmo tempo ele tem a complexidade das coisas que estão acontecendo. E a transparência nesse momento faz com que a gente ganhe tempo, né? Que a gente não perca tempo em pequenas discussões, né? Eu quis ressaltar muito essa questão da confidencialidade, porque você às vezes esquece que esse momento do coach ele. Portanto, cuidem dos seus clientes. Como liderança, eu diria para vocês, os princípios valem, porque você vai fazer encontros individuais com subordinados, mas você vai fazer encontros de grupo também. O coach precisa ajudar o seu coachee, líder, a entender aquele momento também e ter uma escuta maior. Ter a possibilidade também de fazer as reuniões virtuais com a equipe para falar das dores, das alegrias, na verdade, das dificuldades que eles estão vivendo. Recentemente eu fiz isso com uma equipe da área de saúde, que era fundamental que a gente fizesse, porque estão todos na linha de frente. Foi de uma maravilha emocional
A questão da interdependência ficou tão clara e eu quero a todos aqueles que estão pensando em ajudar as suas equipes que talvez a maior discussão, a discussão mais importante é a discussão da interdependência. Nós não sairemos sozinhos desta situação. Nós vamos precisar do outro, nós vamos precisar apoiar o outro e se apoiar no outro, e esse talvez seja o maior aprendizado desse momento para a humanidade. Quem tiver a fim de fazer um aprendizado, este talvez seja o maior. Gente, indo para os momentos finais, eu queria dizer para vocês que eu tenho algumas preocupações, alguns dilemas que me permeiam nesse momento do virtual. O primeiro que eu falei muito, que foi da confidencialidade, né? Esse ambiente de conversa virtual pode dar insegurança para as pessoas e a gente precisa protegê-las e garantir para elas esse espaço de conversa confidencial, né? Alertar, por exemplo, o seu cliente, se você é um coach, de se preservar e criar no momento que ele está com você, criar um espaço para ele. E você que é líder, como é que você cria esse espaço seguro para que ele possa falar das dificuldades e das inseguranças, né? Eu acho que a gente precisa de novo repactuar as expectativas, seja o coach com o seu coachee ou o coachee com seus subordinados. É um momento diferente, nós estamos usando um canal diferente de conversa, nós estamos nos colocando em um ambiente diferente, portanto, revisitar as relações e fechar os pactos garante com que as pessoas tenham expectativas diferentes uma das outras, entrem num lugar comum e não criem conflitos desnecessários. E a outro dilema é o que é que nós estamos chamando de resultado nesse momento. Eu acho que faz parte do papel da liderança parar para pensar nisso para si, mas também tentar clarificar isso para quem está embaixo. Como última fala, nós estamos com 102 pessoas ouvindo, eu queria fazer um pleito aqui de que a gente não esqueça daqueles que não tem alguém para ajudá-los no momento em que eles não têm uma atividade econômica, que eles não têm uma relação de vínculo empregatício. Nós só vamos continuar esse comportamento cidadão se a gente não esquecer daqueles que estão excluídos do sistema. Eu agradeço vocês, espero que eu tenha abordado aquilo que vocês precisavam. Eu quero lembrar vocês que isto vai ficar no YouTube. Eu perdi meu papel, que me mandaram falar um monte de coisa, eu esqueci o papel, mas vai ficar salvo, né? Eu quero agradecer mais uma vez a BRH por abrir esse espaço para mim, principalmente a Leila Nascimento, que tem sido uma companheirona, né? A Lucélia, que está aí por trás, e dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês para o que for necessário. Um beijo para todos.